Olá, eu sou o professor Dantiero e este é o podcast número 227. Neste podcast eu vou apresentar um cenário e vou convidar você a pensar que está a viver em um país que vem sendo influenciado ou no qual as pessoas têm sido influenciadas pelo viés de aprendizagem apatética ou apatia aprendida. Professor, mas o que é isso? Você vai saber e vai reconhecer a importância de identificar se você e quem com você vive em países, em ambientes que está acontecendo a influência da apatia aprendida. Para facilitar a compreensão, eu vou descrever a Venezuela entre 2013 e a data atual. Vamos pensar que após a morte de Chávez, Nicolás Maduro assumiu a Venezuela e ela vem apresentando progressivamente o quadro que eu vou descrever a seguir. Desinteresse político na Venezuela está atualmente próximo de 50%. Quando Nicolás Maduro assumiu, meses depois, o desinteresse político foi moderado, entretanto, já começou com 25% da população desinteressada. E a crise econômica, a falta de mudança, tudo isso leva à desilusão que está considerando hoje o povo venezuelano e levando o desinteresse político a limites extraordinariamente altos, quase 50%. O aumento da depressão e da saúde mental frágil era a segunda ocorrência. Atualmente, a Venezuela, que já começou com 50% da população na época de 2013, com a saúde mental frágil, com depressão, atualmente nós temos indicadores de quase 75%. E, de fato, a crise econômica moldou profundamente o bem-estar mental frágil como é hoje. Menos de 25% da população venezuelana pode ser considerado com saúde mental equilibrada. Mas aí temos uma outra consequência. Os desastres sociais e os desastres ambientais, eles são indicadores subjacentes, entretanto, refletem o comportamento do povo de cada país, de cada sociedade. Os desastres sociais e a resignação frente a eles na Venezuela já é superior a 70%. E os desastres ambientais continuam crescendo e já estão relegados a segundo plano faz tempo. Menos de 12% da população venezuelana se preocupa com o meio ambiente. Para fechar o quadro, nós temos comunicação e mídia unilateral. Entre 50% e 75% da população venezuelana já está completamente sendo alcançado pela comunicação e pela mídia unilateral. A repressão à mídia e à liberdade de expressão, que aumentou significativamente, levou o povo a receber aquilo de informes suficientes para manter o estado de exceção venezuelano. Bem, agora que você compreende os pontos de indicação e quais são os resultados atribuídos a cada um desses sinais, eu vou convidar você a fazer uma autoanálise. Se você que está aqui a me escutar, escuta em língua portuguesa, procure viver e analisar se alguns dos indicadores que eu vou descrever a seguir ou está presente no país que você vive. Aqui vale a pena dizer o seguinte: cada um dos indicadores por si só é suficientemente forte para mexer com a estrutura social. Entretanto, se dois dos indicadores estiverem presentes, há que se pensar seriamente em se fazer tratamento
em se fazer observações clínicas por pessoas especialistas. Vou falar o primeiro dos indicadores, o desinteresse político. As pessoas se mostram desinteressadas ou cínicas em relação à política do seu país, sentindo que você votar ou protestar não vai fazer diferença. Analise isso, pois o desinteresse político leva a efeitos que se manifestam imediatamente com redução da participação eleitoral, erosão da confiança nas instituições e, ainda mais, inevitavelmente encaminha para o agravamento da polarização, o fortalecimento de políticos esquerdistas e, em longo prazo, o enfraquecimento da democracia, se ela existir. Se ela não existir, ela desaparece e, possivelmente, a instabilidade da política vai desaguar em conflitos fortes e, talvez, guerra sangue. O aumento da depressão e da saúde mental frágil é a segunda questão que eu peço que você observe. Se houver um aumento nos casos de depressão e outras doenças mentais, aqueles aumentos que você ouve na mídia, mesmo a mídia, toda ela unilateral, ela não consegue deixar de colocar informes sobre aspectos conjunturais importantes. São escapes. Analise os escapes. Vai estar aumentando o número de depressão, pessoas deprimidas. Dentro do seu ciclo de amizade, o número de pessoas deprimidas aumentou. Outras doenças mentais apareceram que você começou a identificar, e isso, com certeza, é sinal de desesperança generalizada. E a falta de controle que a pessoa tem sobre as próprias circunstâncias. Imediatamente, quando isso acontece, há um aumento dos custos de saúde e reflete isso na perda da produtividade, na redução de PIB ou, pelo menos, na concentração de PIB em áreas específicas. Em médio prazo, esse crescimento, essa apatia, leva ao crescimento das tensões sociais e o isolamento comunitário. Nós temos casos aqui no Brasil interessantes que o isolamento comunitário de um determinado órgão começou pelo isolamento do indivíduo, que não consegue mais colocar a face na rua e o pé na estrada. Em longo prazo, o impacto duradouro na qualidade de vida e os desafios sistêmicos na saúde pública afloram e inviabilizam qualquer projeto duradouro de saúde. Isso também deságua na baixa mobilidade social, pois a falta de oportunidades para avançar economicamente leva as pessoas a sentir que os esforços são inúteis. E essa apatia que aparece, ela se manifesta em comunidades mais fracas, em menos resiliência local, na erosão do tecido social, na menor responsabilidade governamental e do compromisso sério, e em longo prazo leva à perda da consciência e da coesão nacional e o enfraquecimento da sociedade civil. Tudo isso anda junto com o desengajamento cívico, que gera comunidades mais fracas, menos resiliência, em longo prazo, enfraquecimento da sociedade novamente. No final, nessa etapa, nós já estamos complacentes com a corrupção e a injustiça. Passa a acontecer uma aceitação tácita ou uma resignação em relação à corrupção e à injustiça, que pode indicar que as pessoas sentem que não têm condições de mudar o sistema. Isso culmina com nomeações esdrúxulas, um maior nível de pessoas envolvidas em nepotismo, imediatamente causa a perda de confiança nas instituições, a menor eficiência e a zero eficácia da ação governamental. Em médio prazo, reduz a atração de investimento, aumenta o cinismo
e, em longo prazo, cria um governo corrupto, ineficaz e ineficiente, que consegue perder, se tiver ainda, depois de ter percorrido essas fases, a reputação internacional. E leva também ao declínio na inovação e na criatividade. E sobre isso não há muito o que se dizer, a não ser dizer uma falta de inovação e criatividade na vida, nos negócios, na cultura, é menor competitividade, economia estagnada, perda de posições de liderança em tecnologia e cultura, economia obsoleta, falta de vitalidade cultural, enfim, é a derrocata final de um sistema social, pois ele leva ao aumento da dependência de subsídios e assistência, imediatamente faz pressão sobre o orçamento público, faz pressão sobre o planejamento empresarial privado, desincentiva ao trabalho, gera problemas fiscais, a economia se desequilibra, os desafios estruturais no bem-estar social são evidentes. Mas nisso não passa batido, a comunicação e a mídia se tornam unilateral, só passa a falar aquilo que não causa danos, e isso impede que certos líderes no momento tenham responsabilização e leva ao ceticismo público, a menor confiança na liderança, a erosão da ética pública, a instabilidade governamental. Eu estou aqui como um arauto do Apocalipse? Não. Eu estou aqui dizendo que, se você identificou que seu país, de onde você está a escutar esse podcast, tem a população de mais de 25% das pessoas se encaixando em dois ou mais desses indicadores, você deve continuar a escutar essa série de podcasts, que ela é para você. Ela vai te mostrar e vai te dar vitalidade para você avançar e superar as dificuldades, com auxílio, muitas vezes, de tratamento clínico. Se você não identificou essas condições no seu país, eu quero te dar os parabéns. Pode desligar o seu podcast e pensar sempre que precisa manter essa situação que você consegue identificar como não pertencente a nenhum desses indicadores. Dito isso, eu quero dizer mais uma vez, antes de encerrar: você e toda a gente podem realmente se fazer presente em todas as fases do processo evolutivo social. Basta que conheçam os sinais, continuem a assistir a essa série de podcast e continue recebendo meus votos de paz e bem. Um abraço